pessoal, para mais uma conversa sobre a nossa química, dando ênfase hoje para a química E, para as transformações. Vou falar um pouquinho de transformação química, transformação física, princípio fundamental também de reações químicas. Para começo de história, existe essencialmente dois tipos de transformações. Deixa eu montar um esqueminha desse jeito aqui, que fica melhor para fazer o enquadramento depois, para ficar mais apresentável para vocês. Existe a transformação chamada de transformação física. Física. E existe a transformação, olha aqui, ó, a transformação chamada de transformação química. Temos dois tipos essenciais de transformações, né? Transformação química e transformação física. Qual é a diferença? Porque hoje, vamos falar, ó, me lembrei de uma afirmaçãozinha da UniOeste. O processo de preparação da serragem é uma transformação química. Essa era a afirmação, não minha, da UniOeste. O processo de preparo da serragem é uma transformação química. Errado. Errado. Por que errado? Porque se eu pegar a serragem, é madeira moída. É madeira triturada. Mas não deixou de ser madeira. Não deixou de ser madeira. Ela é uma transformação física. Eu gosto de falar assim, ó. Transformação física sofre, olha aqui, ó. Sofre uma alteração estrutural. Uma transformação física sofre uma alteração estrutural. Eu só não entendi direito isso aí. Vamos pensar o seguinte. Eu pego um cubo de gelo. Água no estado físico sólido. Forneço calor para ela. Ela vai derreter. Ela vai passar para a água no estado físico líquido. Forneço mais calor ainda para ela. Ela vai passar para a água no estado físico gasoso. Estruturalmente, se eu pensar, um cubo de gelo é diferente de uma gota de água. Então, nós tivemos uma transformação estrutural. Agora, veja, meninos, meninas, em momento algum deixou de ser H2O. Aqui eu tive uma mudança de estado físico. Eu pego uma folha de papel, rasgo num monte de pedacinho de papel. Deixou de ser papel? Não. Continua papel. Um monte de pedacinhos. Transformação física. Eu gosto de falar assim, ó, para transformação química. Uma transformação química sofre uma alteração
molecular. Molecular. O processo vai envolver aqui uma reação química. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre reação química. Veja que eu estou te dando, não são necessariamente definições ortodoxas, como estejam exatamente em um livro. Mas quando você olha um livro, ele traz um jeito, você olha outro, ele traz outro, outra apostila traz outra. E eu estou falando a interpretação, mas todos vão dizer a mesma coisa com jeitos o quê? Diferentes. Eu coloco assim para você. Alterou só a estrutura, eu tenho transformação física. Alterou a molécula, eu tenho transformação química. Quer ver? Um exemplo bem simples. Se eu consigo pegar a molécula de água e quebro esta molécula produzindo gás hidrogênio mais gás oxigênio, eu tenho uma transformação química. Hidrogênio e oxigênio, embora façam parte da água, não é água. Ó, eu estou respirando oxigênio, nitrogênio, estou respirando vapor de água, mas se eu for debaixo aí da água de uma piscina, de um açude, do mar, eu não consigo retirar aquele oxigênio. Então significa que água não é oxigênio mais hidrogênio. A água é uma molécula. Se eu quebrar a moléculazinha de água, eu tenho uma transformação o quê? Química. Houve uma reação química. Vamos jogar. Deixa eu ir fechando os canetões aqui, senão eles vão evaporando a tinta. Vamos falar de coisas simples. Coisas que você faz no cotidiano. Pegue uma maçã e corte 2 pedaços de maçã. Não deixou de ser maçã. Deixa ali os 2 pedaços. Daqui a algumas horas, esses 2 pedaços de maçã vão estar com a superfície cortada, jamais escurecida. Amanhã já estará meio marrom. Quarta, quinta-feira da semana que vem já vai estar mole, ou já até apodrecendo. Então, cortar a maçã, transformação física. O processo que se inicia por causa do contato com o oxigênio do ar, transformação química. Normalmente, as transformações químicas envolvem uma coisa chamada oxidação. Quando não, uma oxidorredução. Oxidar, perder elétrons. Perder elétrons. O oxigênio é um cara ávido por elétrons. Por isso que uma conserva fica bem conservada enquanto o potinho está fechado. Abra uma lata de milho, abra uma caixa de leite. Até você abrir, ela conserva. Depois que você coloca exposta ao oxigênio, a tendência dela é só estragar. Embora ela tenha um conservante lá dentro, para mantê-la por certo tempo, o oxigênio vai começar a estragar. Transformações, então. Transformações químicas e físicas, importantes. Puxa o bom senso toda vez que você for estudar isso daí. Tá? Alterou, só alterou a estrutura.
Peguei um queijo e ralei o queijo. Transformação física. Cuidado. Fritei este queijo, provoquei desnaturação proteica. Transformação química. Ok? Bom, vamos abrir um novo pensamento aqui. E quando eu falo a respeito de uma reação química, ó, química. É legal, em sala de aula, quando eu peço assim para um aluno, defina uma reação química. O cara vem com um enunciado pronto, um enunciado louco, ele diz logo que não sabe, né? Não sei, professor. Responde aí. Não sei. Ou ele busca uma forma complexa de responder isso. E reação química, olha bem, reação química não é nada mais, nada menos, eu gosto que você pense assim, ó. Uma reação química, ó, é a transformação de reagente ou reagentes em produtos ou produto. Ó, abreviadinho, é a transformação de reagentes em produtos com rearranjo molecular. Vamos entender isso aí bonitinho? É a transformação de reagente ou reagentes em produto ou produtos com rearranjo molecular. O que eu quero dizer para você? Imagine que você pegue o nitrogênio mais o hidrogênio e fabrique amônia. Veja que a amônia é uma coisa completamente diferente do nitrogênio e do hidrogênio, embora formada pelos dois. Ó, respire, ó. Quando eu estou respirando, eu estou inalando quase 80% do ar de nitrogênio. A maior parte do que eu estou inalando é nitrogênio. Agora, se você inalar amônia, te causará sérios problemas, a ponto de repente, até te levar à morte. Então, não dá para cheirar amônia. Aquele cheiro forte. Mas é feito do mesmo nitrogênio que eu estou respirando. Sim, mas sofreu um rearranjo molecular. E aí vem uma coisa extremamente importante. Quando eu fizer uma reação química, por favor, talvez o ápice, o momento alto, o X dessa aula esteja aqui. Uma reação química segue a lei da conservação dos átomos. Então eu sabia meio diferente essa lei. Opa, não se preocupe. Já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Segue a lei da conservação dos átomos.
Lembra de um cara chamado de Lavoisier? Eu já citei nesse sequencial de conversa que nós tivemos aí ao longo desses dias, eu já citei Proust para você. Lá nas fórmulas percentuais, nas fórmulas mínimas. E agora eu estou citando para você Lavoisier. Famosa lei da conservação das massas. Veja que eu faço uma adaptação aqui para você. Segue a lei da conservação dos átomos. Lavoisier diz assim, ó, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não criei amônia, eu não tenho o poder criacionista. Eu transformei nitrogênio e hidrogênio em amônia. Eu transformei. Só que eu tenho que seguir a lei da conservação dos átomos. O que eu quero dizer com isso para você? Ó, que o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. O número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. E a essa brincadeirinha aqui, você conhece pelo nome de balanceamento. Balanceamento. Que é uma representação qualitativa da lei de Lavoisier. Uma representação qualitativa da lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha aqui. Então, se eu tenho 2 nitrogênios antes da flecha, como reagente, eu preciso ter 2 nitrogênios depois da flecha como produto. Como produto. Agora, a hora que eu acertei o nitrogênio, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 3. Veja, eu falei para você, não é lei da conservação das moléculas. É lei da conservação dos átomos. Olha bem. Porque se eu analisar aqui, ó, eu tenho 4 moléculas reagentes, originando apenas 2 moléculas produto. Ó, 4 moléculas reagentes, originando 2 moléculas produto. Agora, o número de átomos, sim. 2 nitrogênios antes, 2. Depois, 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Ok? Vamos jogar mais um exemplozinho aqui, para a gente analisar bem, ó. C3H8 mais O2 produzindo CO2 mais água. Temos aqui uma combustão,
queima. É uma transformação química. É uma reação química. Por quê? Porque eu transformei esse hidrocarboneto em CO2 e água. Viu? Eu transformei um hidrocarboneto em CO2 e água. Então, eu provoquei uma alteração molecular naquele processo. Eu provoquei uma alteração molecular naquele processo. Então, a hora que eu tenho que balancear. Eu tenho que deixar o número de átomos. E aqui eu tenho uma sugestão para você. Coloque o valor numérico 1 na frente do composto mais carregado de átomos. 3 mais 8, 11. É o composto que mais tem átomos. 11 átomos. Ok? Coloque 1. Este método aqui, ele se chama método da tentativa. Esse métodozinho aqui se chama método da tentativa. E a partir daqui, 1 vezes 3. Então, eu tenho 3 carbonos antes. Eu preciso ter 3 carbonos depois. Hidrogênio, 1 vezes 8, 8. Ei, aqui tem 2. Então, eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8. E agora, você acerta o número de oxigênio. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. 10. Se eu tenho 2 antes, eu coloco 5 aqui. A equação está perfeitamente balanceada. Se você olhar aqui, tem 3 carbonos antes, 3 carbonos depois. Olha aqui, tem 8 hidrogênios antes, tem 8 hidrogênios depois, tem 10 oxigênios antes e tem 10 oxigênios depois. Seguimos nessa brincadeirinha bem certinho, uma transformação química, na qual o número de átomos dos reagentes está igual ao número de átomos dos produtos. Dê uma olhada, faça com carinho essa aulinha aí. Um beijo para vocês, até mais.